Eu quero te dizer que a fonte, ela continua inesgotável. Por mais que nós possamos experimentar, pouco a pouco, das centelhas do Senhor nas nossas vidas, e isso já move o nosso coração, eu quero te dizer que não se acostume com isso, a fonte é inesgotável. Sempre tem mais do Senhor para as nossas vidas, amém? Você está feliz aí? Amém, eu estou feliz aqui. Gente, já vai para 50 dias essa tosse horrível que está tentando me destruir, mas o diabo está sendo envergonhado, estou rindo para ele. Está pensando o quê? Mexer com o homem de Deus é frio, irmão. Gente, vamos lá. Essas canções que nós acabamos de cantar, elas precisam ser a expressão verdadeira do nosso coração ao Senhor. A maior alegria que o cristão precisa ter na vida não é sucesso profissional. A maior alegria que o cristão precisa ter na vida não está relacionado às suas finanças, não está relacionado ao seu emocional. A maior alegria que o cristão pode ter na vida é Cristo. A maior alegria das nossas vidas precisa ser Cristo. E se Cristo não for a alegria maior das nossas vidas, alguma coisa deve estar fora do lugar. A palavra de Deus, ela é repleta de exemplos que nos apontam para essa condição de vida, onde o Senhor é o maior tesouro que nós podemos imaginar, onde o Senhor é a fonte inesgotável de todo saber, de todo conhecimento, de todo amor, de toda a alegria. A nossa alegria precisa ser Cristo. Grave isso no seu coração. A alegria do cristão precisa ser Cristo. E eu gostaria que você sondasse o seu coração hoje ao longo dessa mensagem. Nós precisamos ter um coração como o coração de Davi. O coração de Davi era um coração quebrantado, onde ele percebia as suas falhas e ele rapidamente corrigia a rota da sua vida. Mas, sobretudo, Davi era um homem que adorava o Senhor desde a sua juventude. Desde a sua pequena idade, ele já era um adorador ao Senhor. Davi fala: Senhor, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Essa precisa ser a verdadeira expressão do nosso coração ao Senhor. Mais vale um dia na tua presença, Jesus, do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu pergunto para você hoje, será que essa é a verdade das nossas vidas? Quanto vale um dia na presença do Senhor para nós? Será que nós estamos trocando 1000 dias em qualquer outro lugar para estar um dia na presença do Senhor? O nosso coração precisa ser um coração apaixonado por Jesus. Pedro um dia vira para o Senhor e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, para quem iremos nós? Pedro está declarando: não existe um lugar onde eu me sinta vivo, não existe um lugar onde eu me sinta seguro, não existe um lugar onde eu me sinta feliz, que não seja na tua presença. E esse precisa ser o coração do cristão. Jesus, você é o meu maior tesouro, a minha maior alegria. E tudo que eu gostaria nessa noite era que nós pudéssemos entender isso. Em Salmo 42, a palavra de Deus diz: os filhos de Corá escrevem: assim como a corça anseia pelas correntes d'água,
o meu coração anseia por ti, ó Deus. Eu quero mexer com você hoje, por favor. Eu quero que você saia de um lugar onde você está e vá para outro, um lugar mais profundo no Senhor, onde o Senhor realmente faça toda a diferença na tua vida. Que nós possamos ter sede pelo Deus vivo hoje. Porque no final das contas, não adianta nós nos reunirmos aqui se o alvo não for Cristo. Não adianta a gente se reunir aqui se a nossa alegria não for Cristo. Não adianta nós nos reunirmos aqui se nós estivermos querendo simplesmente que Ele resolva águas naturais, como aquela mulher estava no poço, arrancando água, tirando água, e o Senhor oferece para ela águas vivas. Hoje é um dia onde nós precisamos ter sede pelo Senhor, como as corças anseiam por águas. Sabe como as corças anseiam por águas? É assim, ó, ela não é um bichinho e ela é uma presa, ela não é um predador. E muitas vezes ela está sedenta e as correntes d'água estão ali, mas ela olha para aquelas águas e ela não pode porque ela está fugindo dos seus predadores. Tudo que a corça queria era poder saciar a sua sede nas correntes d'água, tranquilamente. Assim precisa ser o meu coração, o seu coração. Eu anseio pelo Senhor como a corça anseia pelas águas. Eu tenho sede do Deus vivo como a corça tem sede de águas. E se a gente está pensando, às vezes, que o nosso coração pode ser preenchido com coisas naturais, eu quero te dizer que não é bem por aí. Eclesiastes 3, verso 11, a palavra de Deus diz que o Senhor colocou no coração do homem uma sede, um desejo pela eternidade. Deixa eu te falar, a nossa alegria não está baseada em coisas materiais. A nossa alegria jamais estará fundamentada em coisas dessa dimensão. Porque dentro do nosso coração foi plantada uma semente de eternidade. E só na eternidade poderemos estar plenamente satisfeitos. Jesus é a alegria da tua vida? Se Jesus é a alegria das nossas vidas, gente. Se isso é uma verdade para nós hoje, nós precisamos colocar algumas coisas em ordem. Se a alegria das nossas vidas é o Senhor, o grande prêmio que nós podemos ter no Senhor é o seu Espírito. A palavra de Deus diz, quando o Senhor está se despedindo dos seus apóstolos, Ele fala, eu vou para o Pai. E eu vou preparar um lugar para você lá na eternidade, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Eu vou e eu voltarei, e eu vos levarei para mim mesmo. Mas eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Aqueles homens, eles estavam olhando para o Senhor, se despedindo, e eles pensavam, e agora, o que será de nós? E Jesus garante para aqueles homens, e garante para mim também e para você, eu não os deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu vou enviar o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Deixa eu te falar uma coisa, se a nossa alegria é Cristo, a nossa maior felicidade precisa ser, a nossa maior realização nessa terra não está relacionada a coisas daqui, mas sim em sermos cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito de Deus. Certa vez o Senhor comissiona os seus discípulos a irem e pregar, e Ele fala, você pode comer, tomar, se você beber algum veneno, você não morrerá, você expulsará demônios, você curará enfermos. Então aqueles homens saem, e eles pregam o Evangelho,
e eles expulsam demônios, e de repente eles voltam para Jesus totalmente alegres, felizes. Então eles dizem: Senhor, nós expulsamos demônios, os demônios se submeteram a nós. E Jesus fala para eles assim, ó: vocês deveriam estar felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, e não porque demônios se submetem a vocês. Sabe o que é que Jesus está falando? Jesus deu um Porsche de presente para os discípulos. Toma aqui, vocês têm um Porsche. Quem gosta de Porsche? Deveriam gostar. É um carro muito legal. Jesus entrega um Porsche para os discípulos e fala: seu nome está escrito nos livros da vida, no livro da vida. E eles voltam felizes porque passaram um pretinho no pneu. Você consegue entender? Ter o seu nome escrito no livro da vida e poder estar face a face com Jesus da eternidade. Não existe nada melhor para nós. Não existe nada melhor. Não é um pretinho no pneu que vai nos roubar o nosso coração do Senhor. Nós passaremos a eternidade com o nosso Deus. E Ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se nós estamos felizes, porque Jesus é a nossa alegria, eu preciso te dizer que nós precisamos então buscar esse avivamento. Buscar sermos cheios do Espírito Santo. E para a gente ser cheio do Espírito Santo, eu gostaria de desenhar um protocolo rapidinho aqui com você. Primeira coisa, eu gostaria que você soubesse que você não é bom. Você é mau. Você pode virar para o seu irmão e dizer para ele assim, ó. Não, diga para si mesmo. Eu não sou bom. Sabe qual é o problema? A gente acha que a gente é bom. A gente acha que é a última bolacha do biscoito, do pacote de biscoito lá. Eu falo biscoito, uns falam bolacha, enfim. Aqui é bolacha, eu gosto mais de biscoito. Alguns acham que são a última bolacha do pacote. A gente tem a capacidade de achar que somos um presente para Jesus. Deixa eu te falar, Jesus é um presente para nós. A gente tem a capacidade de achar que o universo gira ao nosso redor porque nós somos bons. Deixa eu te falar, o universo não gira ao seu redor. O centro das nossas vidas precisa ser Jesus. Então existe um protocolo: eu sou mau por natureza. Eu não sou bom. A gente gosta de olhar para a gente e achar que a gente é melhor do que os outros porque nós não cometemos o pecado que o outro comete. Mas deixa eu te falar, Jesus está aqui hoje e Ele quer curar esse coração hipócrita que nós temos, de acusar outros por pecados, sem olhar para nós mesmos e tirar as traves dos nossos olhos. A gente às vezes está mais preocupado com o cisco no olho do outro do que com as traves nos nossos próprios olhos. Então existe um protocolo do céu para ser cheio do Espírito Santo, e primeiro é reconhecer a nossa condição de pecaminosidade. Existe um protocolo do céu para ser cheio do Espírito Santo, e primeiro é reconhecer quem o Senhor é. E o Senhor é bom. Nós somos maus, mas o Senhor é bom. O Senhor é rico em bondade e em misericórdia. O Senhor, Ele nos amou primeiro. A gente tem que parar de achar que a gente achou Jesus, encontrou Jesus. Deixa eu te falar, quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor já te amava e Ele já tinha sacrificado a própria vida por você. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu primeiro. Ele é um presente para as nossas vidas. Ele nos amou primeiro e Ele continua nos amando primeiro todos os dias. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E esse é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Então deixa eu te falar, quando você acorda de manhã, e você tem o privilégio de acordar e não foi consumido, é porque o Senhor, nessa manhã, Ele te amou primeiro e derramou misericórdia sobre a sua vida. Então nós não somos bons, o Senhor é bom e Ele é bom e misericordioso. Aleluia! E se a gente realmente valoriza a presença do Senhor, a gente precisa valorizar a presença de Cristo. Quando Jesus está na casa, para tudo.
Quando Jesus está na casa, senta na mesa e começa a ouvir Jesus. Quando Jesus está na casa, saca o seu perfume mais caro, quebra nos pés dele e começa a chorar nos pés de Jesus e enxugar os pés dele com seus cabelos. Cara, quando Jesus está presente, nós precisamos parar. Gente, são 50 dias desse jeito. Eu já cansei, e você? Quando Jesus está na casa, nós precisamos parar a nossa vida em função dEle. Então, quando nós nos reunirmos aqui, vamos fazer um trato, cara. Vamos combinar uma coisa. Cara, na hora que a presença do Senhor se manifestar nesse lugar, se jogue na presença dEle. Não meça esforços para se jogar aos pés de Jesus. Quando você sentir Jesus chegou nesse lugar, cara, se prostre diante dos pés dele e não deixa ele ir embora de jeito nenhum. Cara, eu não vejo a hora daquele culto que nós profetizamos um dia que iria começar e não acabava mais dele chegar. Eu quero ver o dia que nós entraremos por essa porta e nós só sairemos 16, 18, 20 dias depois. E o povo começar a reunir ali fora e parar ônibus ali, o que está acontecendo? Cara, a presença de Jesus está ali, velho. Agora, para isso nós precisamos valorizar a presença do Senhor. A presença de Jesus tem que ser a nossa alegria. E se nós valorizamos a presença dEle, encontraremos no livro de Joel um caminho para sermos cheios do Espírito de Deus, amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo em Joel 2, verso 12. A palavra de Deus diz: diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, diga comigo, em Sião. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e as que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem, fala, chorem, chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupe o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Verso 28. E acontecerá, aleluia, depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, e os velhos sonharão, e os jovens terão visões, e eu derramarei do meu espírito até sobre os servos e as suas servas. Aleluia! Deixa eu te falar. A gente ama Joel 2, 28. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu amo esse verso, Gu. Só que esse verso não vai acontecer. Esse verso 12, 13, 14, 15, 16 e 17 não acontecerá antes nas nossas vidas. Você valoriza a presença do Senhor. Você valoriza o derramar do Espírito Santo. Então vem comigo. Verso 12, convertam-se a mim de todo o coração. Conversão é mudança de rota.
Quando nós convertemos, nós estamos caminhando numa direção e decidimos mudar de rota. Isso é conversão. Converter, mudar a rota, trocar o destino. Convertam-se a mim de todo o coração. Conversão para nós, o que é? É pegar aquela vida que nós vivíamos antes e sepultar ela. Morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Sabe, quando nós falamos converter, a gente fala, nossa, eu me converti ao Senhor. O pastor perguntou quem queria aceitar Jesus e eu falei que eu queria. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não muda quem nós somos, isso não muda o nosso caráter, isso não mata a nossa natureza. O que mata a nossa natureza é viver o Evangelho dia após dia, mudando de rota, é deixando de fazer aquilo que nós fazíamos antes, e não fazer mais porque nós amamos o Senhor, porque o Senhor é a alegria da nossa vida. Isso é converter. Ir à igreja não é conversão. Conversão é abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, muitas vezes das nossas convicções e ser renovado na nossa mente, como diz Romanos. Não se conformem com esse mundo, mas se renovem. Se renovem dia após dia com o poder do Evangelho. Quer se converter? Então começa a olhar o que eu tenho que parar de fazer. Ah, Wes, mas não adianta, deixa eu te falar, às vezes a gente vai ter que começar a fazer até se tornar. Welson, a gente precisa ser, claro que você precisa ser, meu, senão você vai ser fake, você vai ser falso, você não pode fazer um teatro a vida inteira, porque o que a palavra de Deus diz é, convertam-se de todo o coração, e de todo o coração é com verdade, com franqueza. Eu me converti, eu mudei de vida, eu quero uma vida nova. Agora tem coisa que a gente vai ter que começar a fazer antes de ser, até nos tornarmos. E aí quando você se tornar, vai ser natural fazer aquilo que você se tornou. Quer um exemplo? Vai para a academia. Não, eu não sou marombeiro. Não sou crossfiteiro. Como assim vai para a academia? Vai para a academia e treina, até você se tornar. E quando você se tornar e estiver forte, continua treinando, para ficar mais forte, para ficar melhor. Welson, mas eu quero me tornar um crossfiteiro antes, para depois ir para o crossfit. Eu quero me tornar um marombeiro antes, para depois ir para a maromba. Deixa eu te falar uma coisa, começa a puxar ferro hoje. Welson, eu quero ser bonito, então emagrece, irmão. Dá um tapa no visual. Pede alguém para te ajudar a comprar umas camisas de botão, não adianta nada. O cara quando é feio, é triste, melhora. Mas começa a fazer antes de se tornar. Até se tornar. Até você vencer as suas próprias vontades. Então aquilo que você não fazia, agora eu não faço mais. O Espírito Santo me convenceu? Eu acho que sim, porque eu parei. Está difícil, mas eu parei. E daqui uns dias você parou, e daqui uns dias você não resiste mais nem olhar para aquilo, porque aquilo não te satisfaz. Você é enojado de ver aquela vida que você tinha antes. Por quê? Porque Jesus entrou no teu coração e mudou quem você é. Deixa eu te falar, a conversão, ela é a partir do momento que nós abrimos espaço para o Espírito Santo entrar em nós, porque dele vem o querer e o efetuar, mas nós precisamos abrir espaço para ele e caminhar rumo àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Nem tossi. Aleluia. Convertam-se a mim de todo o coração com jejuns, com choro e pranto. Choro e pranto. Ah, Elson, eu não consigo. Cara, então entra para o teu quarto, faz aquilo que Jesus nos ensinou em Mateus 6. Entra para o seu quarto e começa a clamar ao Senhor, porque provavelmente, se você acha que não consegue, eu sei alguém que vai fazer você conseguir. O mesmo que fala que, ainda que você andar pela vale da sombra da morte, Ele não vai te deixar. O mesmo que disse aos apóstolos, estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos.
Ele vai te pegar pelas mãos e Ele vai fazer você passar pelo vale da sombra da morte. Vai fazer você romper, porque o Espírito fará o querer e o efetuar na sua vida, amém? Mas para isso, chore ao Senhor, com lágrimas, com pranto, com jejum. O Senhor, Ele diz que não resiste um coração quebrantado. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última coisa que você se arrependeu diante do Senhor? Qual foi a última conversão de rota que você teve na sua vida? Agora, se eu vim para a igreja, então começa a mudar todas as suas rotas. Começa a mudar todos os seus caminhos. O Senhor tem algo poderoso para a sua vida, mas você precisa caminhar na direção disso. Verso 13, rasguem o seu coração e não as suas vestes. No tempo de Joel, quando os homens recebiam notícias, às vezes notícias chocantes, às vezes uma palavra do Senhor, às vezes uma má notícia, um filho morreu, alguma coisa, eles se humilhavam diante de Deus, rasgando as suas vestes. Então eles rasgavam as suas vestes diante do Senhor. Sabe qual que é o problema? É que Joel percebe, o Senhor percebe o que estava acontecendo. Os homens começaram a fazer de um ato profético, um ato genuíno, um teatro para que as pessoas pudessem ver e falar, uau, como ele é quebrantado. Os homens então começaram a rasgar as suas vestes para as pessoas verem e não rasgavam mais o seu coração diante do Senhor. Deixa eu te falar, esse é um mal que nós cometemos hoje. Isso é algo que nós ainda cometemos hoje. Nós queremos desenhar uma vida de muita santidade, então nós pegamos o nosso celular, colocamos no modo do filtro mais legal que tem, damos uma esfregadinha no olho para o olho ficar vermelho. Então a gente faz uma selfie e posta, partiu secreto, partiu comunhão com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, isso é rasgar as suas vestes e não o seu coração. A gente quer pregar e mostrar um evangelho que nós não vivemos, mas nós queremos parecer que vivemos. Então nós somos bons artistas. Somos bons atores. Se nós queremos levar o evangelho genuinamente, nós precisamos pregar com a nossa vida e não com uma selfie. A sua vida no cotidiano prega mais do que uma palavra de 2 horas numa plataforma. Ontem nós tivemos 40 pessoas aqui testemunhando acerca daquilo que Jesus está fazendo na vida deles. São homens e mulheres que foram curados pelo poder do Espírito Santo, que tiveram a sua família restaurada, que tiveram a sua história restaurada, que saíram dos vícios das drogas e hoje estão prostrados nos pés do Senhor. O testemunho real da vida de cada um prega mais do que qualquer ato teatral. A sua vida cotidiana prega Cristo para as pessoas. A gente precisa parar de fazer teatro. Então o Senhor diz, rasgue o seu coração e não as suas vestes. Deixa eu te falar, às vezes nós estamos com o coração rasgado, as pessoas não estão vendo isso porque nós estamos com um sorriso no rosto, mas o nosso coração está dilacerado diante do Senhor porque nós estamos preocupados com o que o Senhor vê e não com o que os homens veem. Então rasgue o seu coração diante do Senhor. Toquem a trombeta onde? 3 em Sião. Amém. Toquem a trombeta em... Não, ensaiadinho, vamos lá. Toquem a trombeta em... Sião. Sabe o que o profeta está falando? Sabe o que Deus está falando? Comece em casa. O juízo do Senhor começa em casa. É em Sião. Não é no Palácio do Planalto. É em Sião. É em Sião, não é na Câmara dos Vereadores. É em Sião. Toquem as trombetas em Sião e não
lá fora. Às vezes nós queremos que o Senhor converta o coração do nosso presidente, e quem precisa converter somos nós. Às vezes o que nós queremos é que o Senhor converta o coração do nosso chefe, mas nós precisamos nos converter primeiro. A verdadeira mudança começa dentro do nosso coração e não fora. Se nós queremos impactar essa geração e essa cidade, a mudança, a trombeta precisa soar primeiro na casa do Senhor. Não podemos ser crentes fakes que simplesmente vão à igreja e não representam Jesus por onde passa. Cara, que nós sejamos como Paulo descreveu um dia, com o rosto desvendado, contemplando o Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, como um espelho, transformados de glória em glória e refletindo o Senhor, e cada dia parecendo mais com o nosso Mestre. Deixa eu te falar para quê? Para que o mundo veja Jesus através das nossas vidas. Toquem a trombeta em Sião, que o arrependimento, que a conversão, que a mudança de caráter comece dentro da igreja e não fora. O que ainda precisa ser mudado nos nossos corações? O que ainda precisa ser transformado nos nossos corações? Onde que vai tocar? Em casa. Não exija que o outro comece um avivamento, que precisa começar dentro do seu quarto. O avivamento que nós queremos começa em nós. Começa comigo queimando, começa comigo valorizando a presença do Senhor, começa comigo buscando o Senhor dia e noite, batendo a porta e esperando que Ele abra a porta, batendo nas janelas do céu e esperando que Ele derrame do teu espírito sobre toda a carne. Mas isso depende de mim e depende de você. Toquem a trombeta em Sião, o juízo começa em casa. O que Jeremias 48 diz é: maldito ao homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. De quem que ele está falando? Ele está falando de mim. Cara, eu não quero me encontrar com o Senhor e um dia Ele falar para mim assim: você fez relaxadamente, Wellington, a obra que eu coloquei nas suas mãos. Eu gostaria que você e eu fôssemos muito verdadeiros hoje, muito reais, muito claros, racionais no que eu estou falando. Preste atenção no que eu vou te dizer. Um dia, eu e você nos encontraremos face a face com Jesus. Agora, se isso não é uma realidade para você, cara, você está perdendo o seu tempo. Deixa eu te dizer, nós nos encontraremos face a face com Cristo. Então Ele vai olhar para nós e vai falar: ou eu te conheço, entre, amado. Ou Ele vai falar: eu não sei quem você é. O que a palavra de Deus diz é que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deixa eu te falar, se o Senhor colocou algo nas suas mãos para fazer, empenhe com toda a força que há no seu ser para fazer aquilo que o Senhor confiou a você. Se o Senhor confiou a você simplesmente ganhar a tua família, cara, entregue a sua família para Jesus. Se o Senhor confiou simplesmente o seu trabalho para você pregar o Evangelho e ser luz naquele lugar, seja a luz que mais brilha naquele lugar. Mas não rejeite aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Você está feliz comigo aí ainda? Não deveria. Verso 16, reúnam o povo, santifique a congregação. Congregue quem? Todo mundo. O que a palavra de Deus diz é: congregue os anciãos, aqueles cabelinhos brancos, que já viram muita coisa, já passaram por muita coisa. Eu nem preciso mais ir na igreja de tanto que eu já fui na vida. Não. Congregue os anciãos. Mas congregue também os jovens, as crianças e até aquelas que mamam no peito. Deixa eu te falar uma coisa e presta atenção nisso. Muitas vezes nós ignoramos uma criança, um adolescente queimando na presença do Senhor. Deixa eu te falar, a Bíblia está repleta de exemplos de jovens
que mudaram a estação no mundo, porque queimavam na presença do Senhor. Eu quero te dizer que onde estiver um adolescente, um jovem queimando na presença do Senhor, apaixonado pelo Espírito Santo, fique perto. Fique perto, ajude, olhe, porque algo poderoso está para acontecer. Cara, quando um jovem começa a buscar o Senhor sem ligar para, como se diz? Para julgamentos. Quando um jovem, ele não tem mais vergonha de nada e ele só quer falar que Jesus transformou a vida dele. E ele fala assim, eu vivia uma vida longe de Jesus, mas agora eu conheci Jesus e essa pessoa tem 10 anos de idade, gente. Mas ela percebe que a vida sem Jesus não é nada, mas agora ela queima na presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, algo poderoso vai acontecer naquele lugar. Acredite nisso. Acredite nisso. Então congregue quem? Congregue todo mundo. Chama todo mundo, até aqueles que estão aí, acabaram de casar. O que o profeta está falando? Por mais incrível que seja a sua noite de núpcias, e por mais esperada que seja, está na hora de se arrepender primeiro, para depois fazer aquilo que o seu coração e as suas vontades desejam. O que ele está falando é: o noivo saia do seu quarto, a noiva saia do seu aposento e reúna todo mundo. Nesse grande e terrível dia, onde nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, não existem prioridades maiores do que quebrantar o nosso coração diante de Deus. Qual que era o tempo do profeta Joel? Ele profetizou e ele dizia: grande calamidade, crises e guerras virão sobre o povo. Por quê? Por causa do pecado do povo, porque o povo se afastou do Senhor. Muito parecido com o nosso tempo. Coisas horrorosas acontecendo. Agora, para aquele povo existia uma solução. Para cada pecado existe uma consequência, mas para cada arrependimento existe uma misericórdia do Senhor se renovando todas as manhãs. Então o Senhor nos mostra o caminho do arrependimento. Sacerdotes e ministros do Senhor. Sacerdotes e ministros do Senhor. Deixa eu te falar. O papel dos sacerdotes era ensinar e interceder pelo povo. Ensinar e interceder pelo povo. E agora o profeta Joel fala: vocês têm mais uma coisa para fazer, chorem pelo povo. O que nós mais vemos hoje são pastores, homens, que se dizem homens de Deus, mas que não choram mais pelo povo. Que estão mais preocupados com fama, sucesso e grana. Deixa eu te falar uma coisa. O que o Senhor espera de nós é que nós choremos e que nós possamos dizer ao Senhor: poupe o teu povo, ó Senhor. Agora, a grande questão é que quando o Senhor ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga. Então agora nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então aquele lugar onde somente o sacerdote podia entrar, hoje você também pode entrar. Hoje eu também posso entrar, hoje todos nós podemos entrar. Então, como sacerdotes do Senhor, é necessário que nós choremos. Choremos pelo povo. Qual foi a última vez que os seus olhos estiveram cheios de lágrimas por essa cidade? Gente, honestamente, eu amo Pinda. Eu amo essa cidade. Mas essa cidade só vai ser transformada quando esse povo de Deus, essa nação de reis e sacerdotes, chorarem por essa cidade. Desejarem que aqueles que estão lá fora vivam aquilo que nós estamos vivendo aqui dentro. Qual foi a última vez que você chorou por essa cidade?
chore entre o pórtico e o altar, na frente de todo mundo, se humilhando, passando vexame. Mas chore e grite e clame: Senhor, poupe o teu povo. Diante do arrependimento de um povo, diante de um arrependimento, de uma falta de reconhecimento, de um desejo pelo Senhor. Quando o homem se arrepende, o Senhor vem com graça e misericórdia. Por quê? Porque Ele é compassivo, bondoso e misericordioso. E então Ele diz, Joel 2, 28. Aí, depois de vocês se humilharem, rasgarem o seu coração, se converterem dos seus maus caminhos, reunirem e proclamarem uma reunião solene, jejuarem na minha presença, aí então eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Se nós como cristãos temos esse desejo, se a nossa alegria é Cristo, nós precisamos desejar o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O quanto você deseja um derramar do Espírito Santo sobre a sua vida hoje? Eu não sei como está o seu coração, eu estou desejando demais que o Senhor derrame do teu Espírito fortemente sobre essa igreja nessa noite. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13, o Senhor fala a Salomão, e ele diz: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, pensa um cenário terrível. Se o Senhor vier com grande castigo sobre todos nós, ou com grande sequidão sobre a terra, Ele diz: se o meu povo se chamar, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Ele ainda dá uma promessa: os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste santo lugar. Sabe qual que é o nosso papel hoje? Sabe para que essa mensagem hoje? Para que nós sejamos cristãos genuínos. Simplesmente cristãos genuínos, verdadeiros. Homens e mulheres que se humilham diante do Senhor, que clamam ao Senhor, que oram ao Senhor. E Ele nos promete que os ouvidos deles estarão abertos e os seus olhos atentos à nossa oração. Agora, cristãos de finais de semana, eles não vão fazer isso. Pastores que trazem mensagens para te deixar feliz. Deixa eu te falar uma coisa. Estão errando o alvo. A mensagem que precisa ser pregada para os nossos corações não é para que a gente fique feliz, satisfeito. A mensagem que precisa ser pregada para os nossos corações é aquela que nos confronta e que nos leva para um nível maior de santidade. É a mensagem que nos deixa inconformado, que depois do culto faça filinha lá fora para pegar o pastor na pancada. Não faz isso não, gente, eu estou doente. Mas a mensagem que eu preciso pregar não é para te fazer bem. A mensagem que o Senhor deseja que nós preguemos é a mensagem para a salvação. Você não precisa se sentir bem, você precisa ser salvo por intermédio de Jesus Cristo. E esse é o papel da igreja, pregar o Evangelho e cumprir um único ministério que o Senhor confiou a todos nós, que é de religar o homem a Deus. E se nós queremos religar o homem a Deus, nós precisamos, pregar o Evangelho puro e simples. A mensagem do arrependimento não é uma mensagem de João Batista, simplesmente, é a mensagem de Jesus Cristo. A primeira mensagem que o Senhor prega é: arrependei-vos dos seus maus caminhos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de hoje para essa igreja é: arrependei-vos dos seus maus caminhos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia? Está feliz ainda? Então vamos começar um exercício de transformação, de arrependimento e de mudança, de metanoia, de mudança de caráter.
eu te falar uma coisa. A nossa alegria precisa ser Cristo. A nossa felicidade precisa estar centrada no Senhor. Nós precisamos querer e ansiar, desejar sermos cheios do Espírito Santo. E se a gente não buscar ao Senhor, isso não vai acontecer nas nossas vidas. Então o meu maior desejo hoje, e eu creio que o maior desejo seu também é começar a colocar em prática o Evangelho nas nossas vidas. É olhar com um olhar simples a respeito daquilo que ainda precisa ser transformado em nós. Mas de uma forma racional. Parar e pensar, desde quando eu vim para Jesus, o que mudou na minha vida? Cara, Jesus é bom. Eu encontrei alívio quando eu fui para Ele. Mas nós só vamos encontrar descanso para nossas almas quando nós começarmos a conhecer quem Ele é. Ele é manso e humilde. E nós encontraremos descanso para as nossas almas quando nós conhecermos Jesus. E quando nós começarmos a sermos imitadores de Cristo. A nos parecer com Ele. E o meu convite para você nessa noite é: deseje ser cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Palavras persuasivas não vão mudar quem nós somos. Não vai mudar as pessoas que nós conhecemos. Mas o poder do Espírito Santo que habita em você, cara, vai mudar os ambientes por onde você passar. Talvez você olhe para mim hoje e fale: Wellison, eu já caminhei muito tempo numa estrada na direção oposta daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deixa eu te falar, você precisa entender duas coisas. Certa vez o Senhor, Ele estava passando e veio um leproso se encontrar com Jesus. Aquele leproso, ele não podia ser tocado por ninguém. Ele era considerado um homem imundo. Ele estava fora da congregação dos homens. Ele não podia ser tocado porque ele possuía lepra. E ele era considerado imundo, sujo, pecador. Mas um dia ele se encontra com Jesus. Esse é o retrato nosso. Nós somos esse leproso. Feridos, muitas vezes sujos, muitas vezes cheios de pecado, com um passado terrível. Nós somos esse leproso, mas nós nos encontramos com Jesus. Aleluia, nós nos encontramos com Jesus. Agora, nos encontrarmos com Jesus não resolve o problema. Porque quando Jesus se encontra com o leproso, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? É necessário que hoje nós possamos, como o leproso, olhar para dentro de nós e ter uma resposta para Jesus. Jesus, eu preciso que o Senhor me limpe. Agora, o que precisa ser mudado? Deixa eu te falar uma coisa. Reconhecer o que você precisa ser transformado, só isso também não vai resolver. Você precisa apresentar isso para Jesus, e Jesus está te perguntando hoje: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Aquele homem, ele não podia ser tocado pelas pessoas, mas ele se permitiu ser tocado por Jesus. Eu quero te dizer hoje: se permita ser tocado por Jesus nessa noite. Wellison, mas existem coisas boas em mim, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas eu sei que a gente ainda precisa buscar mais do Senhor. A gente ainda precisa romper com coisas que nós ainda não rompemos. E sozinho nós não conseguiremos, é necessário mostrar isso para Jesus e falar: Jesus, pode tocar em mim. Se coloque de pé, por favor. Às vezes o pensamento que nós temos é que nós não somos dignos disso. E esse não é um pensamento errado. Em Mateus 8, verso 8, um centurião romano,
um oficial do exército de Roma se encontra com Jesus. Ele se encontra com Jesus e ele fala assim: Jesus, eu tenho um servo, ele está acamado, paralítico, ele sofre muito. E eu gostaria muito que você curasse o meu servo. Olha para você ver, é um homem que se apresenta ao Senhor sem emoções, com a sua razão aflorada, com o seu intelecto em dia, e ele fala: Senhor, eu gostaria que você curasse o meu servo. Então o Senhor fala para ele assim, ó, eu vou lá. Ele diz para o Senhor: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Você percebe a consciência desse homem? Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Talvez esse deve ser o nosso posicionamento hoje. Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Mas se tem algo que nós precisamos entender, é que quando nós reconhecemos quem nós somos, é necessário também reconhecer quem o Senhor é. Aquele homem diz assim: eu sei quem eu sou. Eu sou um oficial romano, e tudo que eu falo para aquelas pessoas que estão debaixo da minha ordem acontece. Se eu digo vai, os soldados vão. Se eu digo vem, os soldados vêm. Se eu digo pare, os soldados param. Então ele vira para o Senhor e fala: eu sei que basta só uma palavra da tua boca e o meu servo será curado. Entende? Entende a fé desse homem? O Senhor diz: eu nunca vi uma fé desse jeito. Eu nunca vi uma fé desse tamanho. Talvez hoje você está dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Talvez você tenha uma plena convicção de quem você é. Agora é necessário ter uma convicção de quem o Senhor é na sua vida. Não importa se você é digno ou não. Não importa se você é um leproso ou não. Não importa se você é um homem santo ou não. Não importa se você é um homem famoso ou um homem rejeitado pela sociedade. O que importa é se você sabe quem Jesus é e o que Ele pode fazer na sua vida nessa noite. Então coloque a sua mão no seu coração hoje e fala: Jesus, está aqui o que eu preciso te apresentar. Mostra para Jesus o que precisa ser mudado no seu coração. Fala: Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito. O Senhor é a minha alegria. Eu quero regozijar na tua presença e ser cheio do teu Espírito hoje. Eu quero buscar do teu avivamento para a minha vida hoje. Começa a mostrar para Jesus o que ainda precisa ser transformado, e eu quero te dizer que basta uma palavra do Senhor e a sua vida vai ser transformada nessa noite. Deus, no nome de Jesus, aqui estão os seus filhos, Pai, desejosos pelo Senhor, Jesus. Deus querido, convictos de que nós não somos dignos do Senhor, mas também estamos convictos de que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai. Estamos convictos, Pai amado, que uma palavra da tua boca, Jesus, pode transformar quem nós somos, Pai. Pode curar as nossas feridas e nos purificar, Pai. Deus, então, no nome de Jesus, vem com teu santo poder nessa noite, Deus. Vem com teu Santo Espírito nesse lugar, Jesus. Transformando homens e mulheres, Pai amado. Pai amado, no nome de Jesus, faça das nossas vidas um vaso nas tuas mãos, Deus. Pai amado, que possamos converter dos nossos maus caminhos, Deus. Deus, no nome de Jesus, enche o nosso coração